Olá, seja bem-vindo ao canal Português à Mesa. Espero que você esteja bem para poder aprender um pouquinho de português conosco. Em nosso encontro de hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre intertextualidade. Aquele texto que se comunica com outro texto, a maravilha da língua, sendo traduzida por outras versões, por outras pessoas em outras épocas. É muito importante entendermos isso para interpretarmos o mundo. E espero que você goste e acerte as perguntas que lhe forem feitas. E se você gostaria de participar conosco, inscreva-se no canal, faça a sua inscrição. É muito importante a sua participação conosco aqui no canal. Deixe o like no vídeo sempre para podermos divulgar o trabalho e ative o sininho para você receber notificações assim que nós gravarmos nossas novas aulas. Vamos ao nosso encontro de hoje e espero que você possa aprender um pouquinho sobre intertextualidade. Um grande abraço e eu te vejo ali na aula. Até mais, pessoal! Vamos começar o nosso estudo de hoje a respeito de intertextualidade ou intertexto. E quem é que não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com certas passagens já lidas em algum outro lugar? É muito comum, não é? Umas vezes se trata de uma releitura de uma tela famosa como aqui na nossa aula. Apresentamos para você um quadro original de Velázquez do ano 1656 e uma releitura no ano de 1957, por Pablo Picasso. O quadro apresentado chama-se As Meninas. Isso é chamado uma releitura. Mas também podemos ter uma citação de uma personagem famosa, outras de um episódio, outras ainda de frases inteiras, transcritas de textos já conhecidos. É que, na verdade, pessoal, os textos dialogam entre si. A personagem de uma novela, ela cita a fala de uma personagem de um romance, e lá no romance também aparecem trechos da mitologia grega, da Bíblia, do Alcorão, ou um orador também, em uma palestra, ele pode fazer referência a pensadores famosos, um poeta muito comum na literatura, cita versos inteiros de outros poetas. O texto científico, quantas vezes não faz alusão a passagens inteiras de teoria de outro cientista e assim por diante? Essas referências, essas alusões podem ser feitas explicitamente, como é o caso, por exemplo, das teses acadêmicas dos trabalhos científicos em geral, em que, é lógico, é praxe, deve-se indicar a fonte de onde se extraiu a citação. Mas, às vezes, não se menciona explicitamente a fonte, nem se transcreve literalmente a citação, não é? E nesse último caso que eu mencionei, esse procedimento é muito comum nos textos literários, em que o autor joga com o pressuposto de que quem o lê conhece os fragmentos citados. E é muito simples entendermos isso, porque ainda existe a possibilidade de um texto lembrar um outro apenas pelo estilo. Simples estilo. Quantas vezes não se lê um texto e imediatamente já se reconhece que seria uma feição romântica, parnasiana, ou simbolista, ou até modernista? Essa semelhança, muitas vezes, não se explica pela identidade de temas ou de assunto, mas sim pela aproximação do estilo. É muito comum. Isso mesmo. Esse diálogo entre textos é chamado do quê, pessoal? De intertextualidade ou intertexto na linguagem especializada. E ele não ocorre como simples recurso de ornamentação, como se fosse um enfeite. Não. Trata-se da instauração de um verdadeiro diálogo entre os vários textos circulantes no espaço cultural. Um texto, em princípio, retoma outro para confirmá-lo ou para desdizê-lo. Muitas vezes seria até uma crítica, como na tela apresentamos a Mona Lisa, o Maurício de Souza, e também uma releitura misturando Mona Lisa com o quadro Grito.
Quem lê textos com intenção de interpretá-los com profundidade deve estar muito atento para esses aspectos da intertextualidade. A leitura proficiente, a leitura detalhada, pressupõe não só a competência de detectar as referências a outros textos, como também a de interpretar com que intenção elas foram feitas. Será que foi para polemizar, ironizar, desqualificar na maioria das vezes, ou para simplesmente fazer um pacto de celebração ou de enaltecimento? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar esse tipo de assunto tão importante para sabermos interpretar como podemos ler textos e sabermos de onde vieram essas ideias, a origem. Aqui na tela nós temos 2 textos retirados do exame da Unesp. Algumas questões foram montadas e elaboradas por nós, mas as outras são do exame. Gostaria de pedir a sua atenção. Agora é o momento de que você deve parar esse vídeo para fazer a leitura aprofundada dos 2 textos. O primeiro texto é uma música de Vadico e Noel Rosa chamada Pra Que Mentir. No segundo texto, nós temos a música de Caetano Veloso, chamada Dom de Iludir. Para isso, será necessário a leitura bem detalhada dos 2 textos, para que você possa comigo acompanhar a aula e responder às perguntas que lhe serão feitas. Faça isso agora, meu querido, minha querida candidata. Por favor, pare o vídeo, leia com calma as 2 músicas e voltaremos a discutir com você, na sequência, as respostas. Após a tua leitura, agora é necessário prestar bastante atenção para podermos discutir o que nós vamos te propor. Leia comigo. O poema Canção Pra Que Mentir foi escrito por Noel Rosa em 1934, em parceria com o compositor paulista Oswaldo Gogliano, o Vadico. A recepção desse texto, quando observada isoladamente, comporta algumas leituras e interpretações bem particulares. Caetano Veloso deu a ele a sua interpretação e, em 1982, compôs Dom de Iludir, estabelecendo uma imaginária correlação dialogal com o poema de Noel Rosa. Agora vamos ao que te interessa. Preste bastante atenção. Os autores se utilizam de pronomes e flexões verbais diferentes ao transmitirem os pensamentos expressos por seus respectivos personagens. Isso mesmo, agora é a sua vez de pensar o seguinte. Vamos fazer a pergunta: quais são os personagens emissores e receptores em ambos os textos? Eu vou voltar à tela para que você consiga ver. Aqui quem é que fala e quem seria, no caso, vamos dizer, quem escuta, com quem eu estou conversando, quem é o falante, digamos, o emissor em Pra Que Mentir. E no Dom de Iludir a mesma coisa. Vamos ler só um trechinho inicial para você poder se lembrar. Pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra quê? Pra que mentir se não há necessidade de me trair? Pra que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir se eu sei que gostas de outro que te diz que não te quer? Já deu para você notar com quem é que, no caso, o narrador, o emissor aqui, está conversando. E no Dom de Iludir, vamos lá. Aqui você tem: não me venha falar da malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Aí ele começa aquelas acusações. Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem? Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade e a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir?
quem é o emissor aqui. Você conseguiu perceber? Na época, 1934, e aqui já nos anos 80, quem é que recupera a sua própria voz? A pergunta que te fiz: quais são os personagens emissores e os receptores em ambos os textos? O momento seria de você parar o vídeo para poder responder, porque agora nós vamos ver a resposta. Vamos lá? E a resposta é a seguinte: no texto Pra Que Mentir, o emissor é um homem e o receptor uma mulher. O homem manda um recado para uma mulher. Em Dom de Iludir, o emissor é uma mulher e quem escuta seria um homem. Veja a inversão da proposta. Agora, outra pergunta também para você. Aqui, na tela, letra B, quais são as pessoas gramaticais através das quais cada interlocutor se dirige a seu receptor? Você agora precisa perceber quais são os pronomes utilizados na música Pra Que Mentir e também no Dom de Iludir. Isso é muito fácil, basta você já olhar aqui no segundo verso que ele diz: se tu ainda não tens. Aqui você já consegue ver o tu. E no Dom de Iludir, ele usa o você. Lembra-se, você sabe, você vê, é isso. Basta aqui a paradinha agora no vídeo, responda com calma, porque a pergunta está ali explícita. E a resposta, vamos conferir agora para ver se você acertou. Em Pra Que Mentir, o interlocutor se dirige à mulher utilizando a segunda pessoa do singular tu, como te disse. E em Dom de Iludir, a mulher se dirige ao homem usando a terceira pessoa do singular, você. Perceba como as provas em geral e às vezes as poesias e as músicas, eles sempre utilizam as pessoas gramaticais para se comunicar. E aqui você viu o quão simples e o tanto que é importante entendermos o uso dos pronomes dentro do contexto. Essa aula já foi dada para você em momentos anteriores. Acesse o nosso vídeo e se você já está gostando do vídeo, por favor, onde está o seu like? Deixe o like na tela para podermos divulgar o nosso trabalho. E a próxima pergunta é a seguinte: todo o texto, além de dialogar com diferentes vozes inscritas no seu interior por meio de vários mecanismos linguísticos, dialoga também com a sociedade. Na medida em que o leitor, ao depreender os sentidos contidos no texto, julga-os em função das crenças e dos valores assumidos como verdadeiros dentro da cultura em que o texto é produzido. Na Canção de Noel e Vadico, a personagem masculina declara seu amor pela mulher, apesar de reconhecer-se vítima da traição. Ele diz ali: tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído. Você perceba a posição do homem em aceitar a traição feminina. E aqui, uma proposta para você, levando em conta as crenças e valores de nossa cultura, a propósito da infidelidade no amor. A tolerância do homem para com a traição da mulher pode ser interpretada de acordo com múltiplos pontos de vista, já que uma sociedade abriga agrupamentos humanos muito diversificados e ideologicamente. A sua proposta é a seguinte: como seria interpretada essa tolerância por um representante típico da mentalidade masculina dominante em nosso meio cultural? Essa é uma pergunta para você raciocinar. Como seria a ideia de um homem que aceita essa situação? Pare o vídeo agora e, em poucas palavras, diga-me o que você pensou, porque agora vamos conferir a resposta. Seguramente como uma atitude de excessiva condescendência, comprometedora submissão aos caprichos da mulher, também fraqueza de caráter ou outros itens que você também colocou. Seria interessante ouvir a sua opinião. O que você acha sobre isso? Como funciona esse tipo de situação quando a mulher age dessa maneira e a proposta do homem admitir essa situação? Diga para mim, vamos ver. Na letra B, uma pergunta mais simples, na linguagem chula, aquelas palavras ou expressões que traduzem com crueldade e deboche o pensamento daqueles que acham inconcebível essa tolerância.
Vamos citar alguns exemplos. Aqui nós não precisamos nem perder muito tempo. Você já deve saber vários. Corno, corno manso, cabrão, cornélio, galhudo, etc. São palavras chulas para que você se lembre de que, às vezes, os xingamentos, aqueles vocativos dados à pessoa que se submete a esse tipo de situação. Mas vamos continuar aqui. Como você interpretaria a mesma atitude? Um representante do sexo masculino, mas agora disposto a analisá-la sob o ponto de vista de outros valores, procurando libertar-se da rigidez de preconceitos que não toleram concessões. Veja que pergunta interessante. E agora, pare o vídeo, responda, escreva com calma e confira comigo agora na tela uma possível resposta. Um homem com esse tipo de mentalidade pode ver sentido na tolerância com a infidelidade e encará-la, não é, como expressão de máximo desprendimento e de respeito absoluto pela concepção segundo a qual a relação amorosa não implica compromisso de exclusividade e não está livre de outras formas de envolvimento. Sendo assim, é melhor aceitar a realidade tal como ela se impõe do que ocultá-la por meio de expedientes de dissimulação e cegueira. Isso é uma possível resposta para tal pergunta. Mas agora você precisa trabalhar mais uma outra proposta já da prova da Unesp. E a Unesp perguntou o seguinte: se considerarmos a designação machismo como atitude ou comportamento de quem se vê como superior e não aceita a igualdade potencial e de direitos para o homem e a mulher, discuta, a partir de elementos textuais, o componente machista do personagem masculino, tal como se revela, apesar de certa dissimulação, na música Pra Que Mentir. Agora, preste bastante atenção. Vamos voltar o vídeo um pouco para você olhar na tela novamente e pensar como é que se revela essa dissimulação na música Pra Que Mentir. Dê uma nova olhada aqui para você se lembrar. Pare o vídeo, por favor, agora, porque na sequência nós já vamos te mostrar a resposta e espero que você tenha conseguido responder. Tudo bem? Leia com calma e responda ao que foi pedido. E para respondermos, tal como se revela essa dissimulação em Pra Que Mentir, temos algumas propostas. Leia comigo. O machismo, apesar de certa dissimulação, ele manifesta-se claro em várias passagens do texto. Por exemplo, número 1, na afirmação de um preconceito generalizando a conduta da mulher na relação amorosa, o que revela discriminação. Ele disse a malícia de toda mulher. Número 2, você poderia ter dito que no tom de acusação contido na afirmação de que a personagem feminina mente sem razão para tanto, como ele diz Pra Que Mentir, se não há necessidade de me trair. Também, na sequência, outra proposta, na afirmação da ingenuidade da personagem feminina, que ainda não adquiriu a competência de dissimular. Ele diz, tu ainda não tens a malícia. Na questão número 4, na postura de superioridade manifestada pela declaração de pleno controle sobre os segredos da mulher amada. Eu sei que tu gostas de outro que te diz que não te quer. Agora, uma outra pergunta, mas com a mesma proposta. Você vai fazer o exercício dizendo para mim que essa postura do machismo, tal como foi visto na música Dom de Iludir, de Caetano Veloso. Faça isso agora, por favor. Pare esse vídeo para você poder responder com calma e conferir comigo essas respostas. Vamos fazer isso agora. Confira para você aprender. Na música Dom de Iludir, a personagem feminina desmascara e desqualifica o componente machista da personagem masculina de várias maneiras. Por exemplo, explicitando e recusando o caráter de discriminação e preconceito presentes na afirmação da malícia de toda mulher. Ele disse, não me venha falar da malícia
de toda mulher. Aqui você já percebe a voz feminina dando sinais de que não é mais assim a sociedade, não é? O Caetano já começou a mandar o recado pela música. A número 2, uma outra proposta, denunciando o tom de acusação contido na suposição dessa malícia. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Como dizer, eu não estou devendo nada, não é? E ainda ele diz, na terceira proposta, revelando e desmerecendo a presumível superioridade do homem que imagina saber de tudo. Olha, você sabe explicar, você sabe entender, não é? E possuir pleno controle do seu meio de si mesmo e de suas acusações. Você está, você é, você faz. Ficou claro para você? Eis aqui um exercício para pensarmos como autores, cantores, as pessoas traduzem a sociedade na sua própria época. Ficou claro como funciona a intertextualidade e o porquê disso tudo, o porquê uma releitura, o porquê uma visão. Cada autor traz uma proposta e nós precisamos interpretar e ver se aceitamos ou não. Mas para terminarmos a nossa aula, vou trazer para você uma questão da Universidade de São Paulo aqui, a Unifesp. Ela perguntou o seguinte: esta questão está relacionada a uma passagem bíblica e a um trecho da canção Cálice, do ano 1973, da autoria de Chico Buarque. Tudo bem? Aqui você tem o seguinte, o texto bíblico e a música. O texto bíblico diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E ao lado, a música Cálice, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Perceba que foi aqui. Ele reutiliza o trecho para poder compor esta música e repete o verso. E a música, ela continua, de vinho tinto de sangue. Esta música, por estar no ano de 1973, aqui há uma mensagem codificada como seria o cálice de calha-boca, no sentido de que o regime ditatorial que estava imposto aqui no Brasil, não é? Era para que nós não nos comunicássemos e a nossa voz teria sido calada. Isso de acordo com a visão da música do ano 73. Aqui ele brinca com o texto e traz da Bíblia uma proposta. A Unifesp foi buscar isso aqui e disse o seguinte, que um texto pode se revelar na forma ou no conteúdo como absorção e transformação de um ou mais textos. Por isto, quando ele é lido, algumas de suas partes podem lembrar que o que já foi lido em outros textos. Nós já falamos sobre isso, é a aula de hoje. A essa relação de semelhança e superposição de um texto a outro, dá-se o nome de intertextualidade. É muito interessante como os exercícios abordam as questões. Aqui você recebeu novamente uma aula para agora responder o seguinte. Inúmeros autores extraem desse procedimento interessante efeitos artísticos. Comparando-se a primeira estrofe de Cálice como texto bíblico, o que nós podemos afirmar? Você se lembra ali do início da música? Agora você vai parar o vídeo, ler com calma todas as propostas aqui apresentadas na tela e, por gentileza, deixe o like, porque já estamos chegando quase ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado bastante, mas antes de tudo isso, vamos conferir a resposta comigo. Vamos lá? E a resposta é essa aqui. Isso, ocorre intertextualidade porque a estrofe contém na forma e no conteúdo parte da passagem evangélica. Uma questão muito simples para chamar a sua atenção de que tudo pode ser relido, reestruturado, reescrito, de acordo com a visão de cada um. Espero que você tenha gostado e muito, muito obrigado por sua atenção até agora. E nós nos encontraremos em nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal.